Olhe para esse monstro. Este é o gigantesco motor de aviação UltraFan de 87.000 cavalos de potência da empresa Rolls-Royce. Seu diâmetro é maior que 3,5 metros. O UltraFan funcionará exclusivamente com combustível de aviação sustentável, o Sustainable Aviation Fuel. Os testes do UltraFan iniciam no começo de 2023. E como se diz, para um grande motor, um grande banco de testes, na verdade, o maior do mundo. A instalação com o Test Bed 80 foi inaugurada há 2 anos e foi criada justamente com o objetivo de aprimorar o UltraFan. E recentemente, eles trouxeram para lá o chamado demonstrador, criado especificamente para esse gigante. Provavelmente, cada espectador deste vídeo já viajou de avião. Mas dificilmente cada um de vocês imagina como funciona o motor dessa máquina. O que tem lá dentro? Ventilador, turbina ou alguns milhares de pequenos duendes que giram pedais especiais. Vamos entender isso. No início da aviação, os motores a pistão dominavam, mas agora eles quase se tornaram coisa do passado. Embora, como dizer, prazer em conhecer, este é o Celera 500L protótipo de avião monomotor a pistão. O formato da aeronave lembra um ovo com asas e parece um brinquedo de criança, mas as capacidades da máquina são bastante sérias. Usando esse formato incomum, os engenheiros reduziram a resistência aerodinâmica em 59%. Nada mal para um brinquedo. O concorrente mais próximo da Celera é o Boeing Business Jet. Vamos comparar as especificações dos aparelhos. A Celera voa a 740 km por hora e alcança 8.300 km. A velocidade de cruzeiro do Business Jet é 842 km/h e o alcance é 11.519 km. Parece que é bem próximo, mas para cada 100 km, o 258 litros de combustível, enquanto a 13... Acontece que esse avião curioso é mais econômico do que um utilitário esportivo no trânsito urbano. E se o piloto quiser economizar ainda mais combustível, ele pode simplesmente desligar o motor. Com o motor desligado, a Celera plana por mais de 200 km. Há outros exemplos de engenhosidade da engenharia moderna ligados à hélice, antes considerada ultrapassada. Esta é a primeira hélice de 11 pás do mundo. Ela realizou com sucesso seu primeiro voo de teste, conforme informou em comunicado à imprensa seu desenvolvedor MT Propeller. Este é mais um feito para a empresa que anteriormente produzia hélices de 5, 7 e 9 pás. O grupo de desenvolvedores registrou um aumento de 15% no empuxo estático da nova hélice em comparação com as hélices de 5 pás da mesma empresa. O sistema de hélice da aeronave, combinado com uma fonte de energia de baixa rotação, pode abrir novas possibilidades para desempenho, eficiência e baixo nível de ruído. Afinal, a fonte de energia em baixas rotações pode até ser um motor elétrico. Apesar dessas exceções, hoje os motores a pistão com hélice não predominam mais, mas sim 2 outros tipos. O motor mais popular instalado em aviões civis modernos é o turbofan. Sua vantagem é que ele é bastante compacto. O fluxo de ar nele se move por 2 circuitos. No circuito interno, o ar é comprimido pelo compressor, inflamado, faz girar a turbina e é expelido pelo bocal, gerando empuxo. O segundo circuito começa com um grande ventilador, que vemos do lado de fora. O ventilador faz o ar circular pelo circuito, criando empuxo adicional e aumentando a eficiência do motor. Vamos descrever esse esquema com mais detalhes, usando como exemplo o motor PD14. Esse é um motor de 5ª geração. Não se deve confundir a 5ª geração de motores com a de caças. Motores desse tipo da época da Segunda Guerra Mundial podiam aquecer até 900 graus, e esse limite praticamente dobrou na 5ª geração. Além disso, aumentou a capacidade de operar nesse regime por longos períodos. Na parte dianteira fica o compressor, cuja função é comprimir o ar que passa por ele. O ar
é impulsionado para frente por estágios, estruturas rotativas em forma de disco, com pás ao redor da circunferência. Na verdade, são ventiladores, 3 de baixa pressão e 8 de alta, totalizando 11. Além disso, à medida que o ar avança pelo motor, o número de pás aumenta, enquanto o volume por onde o ar passa diminui. Assim, o ar de uma brisa fresca se transforma em um gás quente, cuja pressão aumenta em 40 vezes. Logo após o compressor, vem a responsável pelo espetáculo de fogo, a câmara de combustão de baixa emissão, onde o combustível é injetado e inflamado, aquecendo o gás a quase 2.000 graus. A câmara, por si só, é uma obra de arte. A construção, com uma configuração de fluxos muito engenhosa e incluindo 48 injetores, é tão complexa de fabricar que suas peças são impressas em 3D a partir de metal. Isso não é apenas uma homenagem à moda industrial. Do contrário, seria impossível criar um mecanismo com tanta compacidade e confiabilidade. Na turbina, o processo é praticamente o oposto do compressor. O ar comprimido e incandescente atravessa o mecanismo, passando por 2 estágios de alta e 6 de baixa pressão. O gás agora movimenta os estágios, transferindo parte da energia pela turbina ao eixo que aciona ventilador e compressor, comprimindo e direcionando o gás para cá. Esse é o ciclo de energia no motor. O gás quente que passou pela turbina sai rugindo pelo bocal, criando o empuxo a jato. O principal desafio para os engenheiros na parte quente são os elementos da estrutura, que entram em contato direto com a zona de trabalho, principalmente as pás. Elas precisam ser capazes de suportar cargas enormes sem derreter ou se quebrar. Essa tarefa tem várias soluções. Em primeiro lugar, ligas especiais resistentes ao calor. Em segundo lugar, dentro dessas estruturas, existem canais especiais por onde passa o ar, resfriando-as por dentro. Como sobremesa, vêm os revestimentos cerâmicos especiais, que absorvem o primeiro impacto do calor. Essas soluções, combinadas de formas variadas, mantêm as pás funcionando normalmente. O circuito é externo e tudo aqui é mais simples, sem câmara de combustão, turbina, só um ventilador. Mas que ventilador, hein? Ele é feito de pás ocas de titânio. Ao contrário das pás metálicas comuns, que podem ser vistas na maioria dos motores de avião, as novas pás são mais leves, maiores, têm uma forma aerodinâmica complexa e não exigem elementos de reforço adicionais. Sim, ainda são um pouco mais pesadas que as de material composto, mas a questão do equilíbrio permanece. As pás de material composto são complexas e caras de produzir, e a vantagem do peso cresce conforme o tamanho aumenta. Ventiladores de material composto não são usados em motores grandes, pois custam mais sem vantagem. Porém, em motores grandes, ventiladores de material composto são quase a única opção. O metal seria pesado demais aqui. Agora vamos encontrar labirintos de conjuntos de cabos, tubos, bombas e sensores que contornam o motor pelo lado de fora. Normalmente, ninguém fala muito sobre eles, porque é difícil entender o que é tudo isso. Mas sem tudo isso, qualquer motor de aviação é apenas uma peça de arte. A base de componentes do motor é quase totalmente russa. No mundo, existem apenas 4 países capazes de criar motores turbofan modernos em ciclo completo: Estados Unidos da América, Reino Unido, França e Rússia. Cada um deles protege rigorosamente os resultados de suas pesquisas e seu know-how em engenharia de motores. Por exemplo, a França fabrica as partes quentes dos motores CM-146 apenas em seu próprio território. Unidades assim são projetadas por anos. Um motor de aviação moderno demora de 1,5 a 2 vezes mais que um avião para ser desenvolvido. Por exemplo, o PD-14 começou a ser desenvolvido em 2008. Os engenheiros implementaram 16 tecnologias-chave que não podem ser dominadas sem a criação de uma produção própria. O segundo tipo de motor é o turbojato. Esse motor é bastante volumoso e geralmente é utilizado em aviões militares de diferentes classes. Para instalar, usa-se parte da fuselagem da aeronave ou reentrâncias especiais nas laterais.
O motor turbojato possui alta potência e, como consequência, ajuda a aeronave a atingir altas velocidades, chegando até mesmo a velocidades supersônicas. No motor turbojato, o ar é aspirado pelo compressor, que usa uma turbina fria externa e, após comprimido, segue para a turbina quente. Esse motor não é nada econômico, por isso é muito raramente utilizado na aviação civil, mas isso já ocorreu na história. Os exemplos mais óbvios do uso de motores turbojato em aviões civis são o supersônico Concorde e o Tu-144. Vamos analisá-los com mais detalhes. O desenvolvimento do avião supersônico Tu-144 foi anunciado pela primeira vez em 1962. Ele foi apresentado como uma resposta direta ao Concorde estrangeiro, que deveria se tornar a primeira aeronave de passageiros a superar a velocidade do som. No entanto, o primeiro voo da aeronave do escritório de projetos Tupolev foi realizado em 31 de dezembro de 1968, 2 meses antes do voo do Concorde. Os aviões supersônicos Tu-144 e Concorde são geralmente considerados gêmeos. Algumas pessoas acreditam que as aeronaves têm muitas características em comum porque um dos lados roubou os projetos do outro. Na verdade, engenheiros da União Soviética, Reino Unido e França se reuniam frequentemente para discutir ideias. Existem grandes semelhanças, mas também diferenças importantes entre as aeronaves. As principais diferenças são as seguintes: o Tupolev 144 tem canards na parte frontal, enquanto o Concorde não tem. O Tupolev 144 usava grandes placas inteiriças, já o Concorde era formado por pequenas peças unidas por rebites. O Tupolev 144 estava equipado com um motor a jato NK 144, enquanto o Concorde usava o motor Olympus 593. No entanto, o destino desses dois aviões foi muito parecido. Os aviões supersônicos para transporte de passageiros foram retirados de operação devido a uma série de acidentes. O avião soviético Tu-144 sofreu seu primeiro acidente em 1973 no salão aéreo de Le Bourget, matando 6 tripulantes e 8 pessoas em terra. Na segunda vez, o avião caiu em 1978 durante um voo de teste, resultando na morte de 2 engenheiros de voo. O terceiro incidente grave ocorreu em 1980, quando, durante um teste, um dos motores de um protótipo se destruiu. A tripulação controlou a situação, pousou o avião e sobreviveu. Em 1981, o avião já estava prestes a iniciar voos comerciais, mas um incêndio ocorreu a bordo e a tripulação teve que abandonar a aeronave pelas saídas de emergência. Após tudo isso, o interesse pelo avião sumiu, mas às vezes ainda era usado para dormir. Havia voos de carga urgente e correio entre Moscou e Khabarovsk. O último voo foi realizado em 1999. O Concorde tinha problemas com muito menos frequência que o análogo soviético, mas o desastre ocorrido em Paris em 2000 foi o mais trágico. Na decolagem de Paris para Nova York, o trem de pouso esquerdo do Concorde passou sobre uma peça do revestimento de outra aeronave, causando incêndio. A tragédia tirou a vida não apenas de todos os 100 passageiros e 9 membros da tripulação do avião, mas também de 4 pessoas que estavam no hotel. Após esse terrível acontecimento, tentaram continuar usando a aeronave, mas depois de mais algumas falhas, o projeto foi encerrado. Mas mesmo sem falar sobre aviões supersônicos, será que não dá simplesmente para fazer um avião comum voar mais rápido? Sim, é possível, e eles superam os 800, 900 km por hora normalmente usados como velocidade de cruzeiro em aviões comerciais. Só que não faz sentido fazer isso. Os custos subirão bastante, enquanto o tempo de voo cairá só 10 minutos, especialmente em voos curtos. A outra questão que pode interessar ao passageiro típico de avião: por que os motores dos aviões não falham durante a chuva? E quão perigoso é voar sob uma tempestade? A maioria dos motoristas sabe que a água não deve entrar no motor de jeito nenhum.
A umidade no motor de combustão interna leva a consequências fatais, desde a quebra de peças até a destruição do motor. Aviões comerciais voam usando motores que convertem a energia térmica do combustível. Consequentemente, também não deve haver água nos motores deles. No entanto, não existe um sistema de proteção contra a umidade nos motores de avião. Nem grades de proteção contra pássaros são instaladas nos motores dos aviões, como os aviões voam na chuva, porque a água não afeta seus motores. Aviões conseguem voar mesmo com chuva forte. Nesse momento, em cada metro cúbico de ar, há 10 centímetros cúbicos de água. Os motores do avião capturam enormes volumes de ar. Como resultado, em média, entra cerca de 1 litro de água por segundo nos motores. Em poucos minutos, isso deve resultar em uma quantidade considerável de líquido. Mas por que essa água não apaga o motor, nem o faz parar de funcionar? Primeiramente, o fluxo de ar nos motores do avião é distribuído em proporção de 1:10. A maior parte do ar, cerca de 90%, passa pelo circuito externo, aumentando o empuxo e também ajudando no resfriamento. O ar é captado por um aparelho similar a um ventilador que age como centrífuga. As partículas de água mais pesadas vão para as paredes externas, enquanto o ar leve permanece no centro. Depois, as massas de ar entram no compressor e, devido à compressão, os gases aquecem até 260 graus. Assim, a água evapora antes mesmo de entrar propriamente no motor. Outra razão para a água não prejudicar o motor do avião é o tamanho dos motores. Aquele litro de líquido por segundo que poderia entrar no motor é insignificante pelo seu tamanho. Os aviões modernos passam por testes de segurança, e ela é garantida mesmo com 75 litros de água por segundo, o que no céu é impossível mesmo na chuva mais forte. O granizo representa uma ameaça maior ao avião, já que suas partículas sólidas colidem com fuselagem e motor em alta velocidade e agem de modo diferente da água. Mas esse fenômeno atmosférico é muito mais raro e previsível, e quase sempre os aviões conseguem evitar a zona de granizo a tempo. E aqui está, aliás, mais uma pergunta interessante. Por que pararam de fazer essa beleza? Por que não instalam mais os motores dentro das asas do avião? O primeiro avião comercial da história, equipado com 4 motores instalados diretamente nas asas, foi o britânico The Havilland de Havilland 106 Cometa, que fez seu primeiro voo ainda em 1949, e já em 1955, o soviético Tu-104, com motores embutidos nas asas, decolou. Um esquema parecido foi usado no Tu-124. Por que decidiram abandonar esse componente no final? Afinal, à primeira vista, ela tem uma vantagem indiscutível. A primeira, e talvez principal vantagem dos motores nas asas é a asa aerodinamicamente limpa, que por sua vez permite gerar uma força de sustentação significativamente maior. Para os primeiros aviões a jato de passageiros, isso era realmente crucial. Afinal, se analisarmos o mesmo Comet, ele começou com unidades de propulsão Rolls-Royce Avon com empuxo de 32,7 kN, valor considerado muito baixo. E se olharmos para os motores Rolls-Royce Trent 7000 com empuxo de 324 kN, a diferença é evidente. Outra vantagem dos motores embutidos era o menor momento de guinada, em caso de falha do motor. Sim, hoje em dia os motores modernos quebram muito raramente. As estatísticas mostram uma falha a cada 100.000 horas de voo, mas naquela época, um bom índice era uma falha a cada 2.500 horas de voo. Naquela época, os motores falhavam quase 40 vezes mais. A terceira vantagem é a menor propensão a sugar detritos em comparação com os motores suspenso sob as asas do avião. Mas essa configuração também tinha desvantagens. Assim, se houvesse um vazamento de combustível e, como resultado, um incêndio no motor, havia uma grande probabilidade de que a própria asa fosse danificada, assim como o motor vizinho, se considerarmos especificamente o Cometa. Já o motor suspenso sob a asa está suficientemente bem isolado e, na verdade, pode até queimar completamente sem causar danos significativos ao avião como um todo. Além disso,
o motor instalado mais alto é mais difícil de manter por causa da posição. Outro ponto negativo importante é a impossibilidade de modernizar os motores sem mudanças estruturais sérias, pois ao trocar o motor embutido, era inevitável ter que ajustar a geometria da asa. E isso está longe de ser uma tarefa barata. Nesse sentido, um verdadeiro exemplo de economia racional é o Boeing 737. Este avião comercial está sendo produzido há 54 anos e, durante esse tempo, passou por 4 grandes reformulações com troca de motor. Ao mesmo tempo, a fuselagem mudou pouco. Além disso, posicionar o motor sob a asa oferece mais espaço nas asas para combustível. Além disso, se o sistema de alimentação de combustível falhar, o combustível ainda chega aos motores por gravidade. Além disso, os motores suspensos também equilibram as próprias asas, amortecendo vibrações involuntárias, o que também permitiu reduzir os requisitos de resistência delas e, consequentemente, torná-las mais leves. Essas vantagens definiram o visual dos aviões comerciais modernos. Motores nas asas só foram relevantes no início da aviação civil. Atualmente, voar em aviões com essa configuração seria caro e pouco prático. Neste episódio, abordamos apenas uma parte das questões relacionadas a esse tema fascinante, a aviação. E continuaremos fazendo isso nos próximos episódios. Ative as notificações para não perder. Obrigado por assistir e até a próxima!